Olá, amigos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a problemática do sofrimento humano. Por que existe o sofrimento? Lembra que eu pedi para vocês lerem o livro de Jó? O livro de Jó, ele é um testemunho real de um grande conflito entre o bem e o mal que ocorre ao nosso redor. Portanto, o texto de hoje, ele está aqui no livro de Jó, no capítulo 2, no verso 9. Eu considero esse texto da palavra de Deus um texto chocante. Eu vou ler. Então, sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Essas são as palavras da esposa ou da mulher de Jó. Depois que ele perdeu todas as coisas, menos a vida. Porque ele chegou a ser um dos homens mais ricos do Oriente. Então Jó, ele perde os seus filhos, ele perde a sua família, ele perde a sua riqueza, os seus bens, todos os seus bens. Ele perde também a sua saúde, a ponto de, em seu corpo, haver tumores malignos por toda parte, onde ele raspava essas feridas, esses tumores, com um caco de telha. Imagine o sofrimento desse homem. Mas quem escreveu o livro de Jó? Quem contou essa história extraordinária? Na realidade, quando você abre a palavra de Deus, você encontra o primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis. Mas o livro de Gênesis não foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. O primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó. Mas então por que ele se encontra no centro da Bíblia, próximo ao livro de Salmos? Por uma questão sapiensal, por uma questão de sabedoria. Porque o livro de Jó, ele é um livro de sabedoria. Então ele está próximo de Salmos, de Provérbios, de Eclesiastes. E eu repito mais uma vez, seria muito bom nós lermos aqui esse livro. Mas a mulher de Jó chega para ele e o abandona. Vira as costas para ele e diz o seguinte: olha, amaldiçoa a Deus, o teu Deus, e morre. Porque eu estou indo embora, hein? Fui. E Jó então perde a sua esposa naquele momento. Esse verso ele demonstra também que Jó, ele era único, porque Deus já havia falado aqui no capítulo 1, no verso 8, quando houve aquela reunião no céu, o verso diz: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Então a fidelidade de Jó, essa mulher não possuía. Ela, como sua esposa, ela teve os seus motivos, talvez ela não suportou a pressão naquele momento, por alguns fatores. Primeiro é que ela não sabia, que Deus, ele havia prometido preservar a vida de Jó. Isso ela não sabia. Não há um momento aqui nesse livro, na história,
que Jó conta a ela ou alguém a respeito disso e nem mesmo Jó sabia, né, a respeito da sua própria vida. Ele achava que ele havia pecado e por isso ele estava sofrendo. Então, nós iniciamos com essa frase de que Jó, ele era único e a sua esposa não era igual a ele. Então, apesar de sofrer todas as perdas, Jó permanece fiel a Deus. Sabe, na cabeça da esposa de Jó, esse amaldiçoar a Deus na época era algo muito sério. Porque se Jó amaldiçoasse a Deus, ele seria morto a pedradas. Havia uma lei em Levítico, no capítulo 24, dos versos 10 ao 16, você pode verificar aí no seu aplicativo, na palavra de Deus, que dizia que uma pessoa, né, que amaldiçoasse a Deus na época, naquele tempo, dentro do contexto, ela deveria ser morta a pedradas. Mas o que ela não sabia era que Deus havia garantido a vida do seu marido. Então, infelizmente, aqui nós temos um exemplo de descrença, de abandono, de infidelidade também, em meio ao voto que essa mulher fez. Jó era único. Mas na cabeça de Jó havia também uma questão. Imagine quando a sua esposa chega para ele e diz essa frase, ele o abandona. Então, passa pela cabeça de Jó a seguinte pergunta: por que, Senhor? Por quê? Eu perdi meus filhos, perdi minha família, perdi meus bens, perdi minha saúde, a minha dor e meus sofrimentos são imensos, e agora a minha esposa me abandona. Sabe, queridos, enquanto Jó, ele possuía todas as coisas, ele estava bem, a sua mulher estava ali ao lado dele. Mas observe que quando ele perde todas as coisas, então ela se afasta. Eu não sei se você já teve uma experiência semelhante a essa, referente não só à esposa, mas também a amigos, né? Alguns amigos permaneceram ali ao lado de Jó, mas mais atrapalhavam do que ajudavam na realidade. Porque apontavam o dedo para Jó e diziam o seguinte: olha, você está pagando o resultado dos seus pecados e Deus está te amaldiçoando. E na realidade não era Deus quem estava amaldiçoando Jó. Na realidade era o inimigo quem o estava ali naquele momento castigando, fazendo com que ele passasse por toda essa situação. Então, nós precisamos recorrer para explicar essa problemática do sofrimento, da vida de Jó. Nós precisamos recorrer também a uma fonte do céu. Ouvir aquilo que Jesus disse. Aqui, Jesus contou uma parábola no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do verso 27 e 28. Eu vou ler esses dois versos. Você pode ler a parábola toda, mas o verso 27 e 28, Jesus diz: então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Observe que Jesus diz: um inimigo fez isso. Sabe, no Antigo Oriente Médio, era comum
Quando um agricultor, alguém que cultivasse o solo, lançasse ali a boa semente, e muitas vezes por infelicidade tivesse um inimigo, o inimigo ia lá durante o período mais escuro, à noite, e lançava no meio daquela plantação, né, do trigo, no caso aqui da parábola, lançava a má semente, que é a erva daninha, é o joio. Então Jesus, ao responder aos seus servos como Senhor, ele diz: olha, foi um inimigo que fez isso. Eu plantei o trigo, mas o inimigo, ele lançou o joio. Sabe, essa parábola tem a ver com a mistura do bem e do mal nessa vida. Enquanto nós vivermos aqui nesse mundo, essa mistura vai permanecer até o dia do juízo final. Só serão separados no dia do juízo. Essa é uma das grandes lições dessa parábola. E virando a página aqui da palavra de Deus, no capítulo 13, no verso 39, Jesus diz quem é o inimigo. Ele diz: o inimigo que semeou o quê? O joio, a má semente, é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Então não adianta nós olharmos muitas vezes para uma situação e dizer simplesmente: olha, Deus quis assim. Porque nós vivemos diante de um grande conflito entre o bem e o mal. E se nós não considerarmos esse conflito, o qual nós estamos vivendo, que se iniciou lá no céu, nós vamos chegar a conclusões totalmente equivocadas a respeito do amor de Deus. A parábola que Jesus contou tem a ver com a mistura do bem e do mal nessa vida. Mas tem a ver também com a sua breve volta. Haverá um dia em que o mal será erradicado e os filhos de Deus inteiramente exaltados. Jó foi fiel, mesmo em torno de um sofrimento profundo, desumano, algo que nenhum ser humano, eu diria talvez no dia de hoje, suportaria como ele suportou. Pois como eu li aqui na palavra de Deus, o próprio Deus disse: ele é único, não há ninguém semelhante a Jó. Mas ele deve então ser um exemplo para nós. Eu finalizo aqui com uma oração no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, nós encontramos a oração de Abacuque. E a partir do verso 17, esse homem também ora: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Esta é a oração de Abacuque. Ele diz aqui que ainda que faltasse as bênçãos, ele daria graças ao Senhor. Que belo testemunho. Louvado seja Deus por esses grandes homens, por esses grandes
exemplos e por essa grande lição que nós aprendemos no dia de hoje. Nesse momento eu vou colocar um hino aqui. Eu considero esse hino muito especial, e que enquanto esse hino ele toque, você possa refletir um pouco a respeito dessa questão do sofrimento humano e de tudo aquilo que a humanidade tem passado. Sabe, ontem assistindo o Jornal Nacional, eu fiquei muito triste com uma notícia. A notícia de que aproximadamente 1 milhão de brasileiros, adultos, jovens, crianças, já estão passando fome. Não tem o que comer. Portanto, você tem o que comer, você tem uma família, você tem um lar, você tem muitas coisas boas, mas há muitas pessoas que não têm. Estão passando fome hoje no nosso país. Eu sei que esse número é muito maior do que esse 1 milhão de pessoas que passam por esse problema. Mas o jornal noticiou já um número muito grande, 1 milhão de pessoas passando fome, não tendo o que comer, já é um número muito grande. Então eu vou pôr aqui um hino e eu gostaria que você meditasse na letra desse hino. Que Deus te abençoe, que Deus seja louvado. Em qualquer situação, seja fiel e dê graças ao nosso Deus. Até a próxima mensagem. Se amanhã você acordar e o sol não quiser se mostrar, eu estarei sempre aqui. E se as trevas trouxerem temor, quero dar o meu amor. Eu estarei sempre aqui. Sempre aqui estarei pra ser sua calma, pra dar paz à sua alma. Estarei sempre aqui. Se você estiver chorando, se ganhando, perdendo ou lutando, sou o seu Deus. Estou sempre aqui. Se amanhã você acordar e o futuro incerto for, eu estarei sempre aqui. Tão certo como é o sol nascer, o amor irá crescer. Eu estarei sempre aqui. Sempre aqui estará o meu ombro amigo, pois eu sempre serei seu abrigo. E estarei sempre aqui. Quando o tempo fizer nossa história e este dia estiver na memória, eu vou cumprir. Eu vou
minha vida. Eu estarei sempre aqui, e como o sol que sempre irá nascer,